Jó no capítulo de número 1. Quantos acharam? Digam cantando: eu já encontrei. Faz o fundo para mim. Isso em Fá maior, né? Não foi? Eu estou ficando velho, mas eu lembro ainda. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E você diz: glória a Deus. Feche seus olhos. Deus, fala com a gente. Nós estamos aqui porque precisamos te ouvir. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, eu não tenho nada para dar ao seu povo. Por isso, mexe no meu intelecto, na minha mente, na sabedoria que o Senhor me deu, e traga ao meu entendimento, ó Pai, o seu entendimento, e fala com o teu povo. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. E os que acreditam, digam. Meus irmãos, somente a título de informação, para que você entenda onde nós queremos chegar em rápidas palavras, esse livro, ele foi um livro que, segundo a tradição antiga, é Moisés quem conta essa história, não é? E a grande verdade é que Moisés, ele não vive na época do patriarcado de Jó, mas Deus, e eu quero que você preste atenção aonde eu quero chegar, mas Deus, através do seu jejum de 40 dias e 40 noites no Sinai, ele o faz viajar em um espaço atemporal. É um espaço onde o passado, o presente e o futuro se unem em um só, para mostrar de forma transcendental a nítida história de vida de seu servo Jó. Da mesma forma que Moisés não vivenciou o Gênesis, o começo de tudo, Deus agora também o mostra uma história que ele não vivenciou. E a grande verdade desse livro é que sabemos, não é, que Jó vivencia pela permissão divina. Porém, nesse episódio de vida, cerca de aproximadamente 25 anos de provação. Quando a gente conta conquistas da vida de alguém, automaticamente, não é? Tudo que a gente precisa é de entusiasmo. A gente fica feliz em contar que alguém venceu, que alguém é vencedor. Mas a grande verdade é que quando você vai falar de uma época ou de um episódio de dificuldade, ou por que não dizer, de um episódio tenebroso na vida de alguém, é preciso se ter muita coragem. Para quê? Para que você possa ilustrar em palavras cada episódio de dor, sem permitir você misturar a sua vida em um enredo. Eu tenho certeza que dentre as milhares e milhares de mensagens que você já ouviu aqui, em algum momento o pregador, ele entra na história e se coloca como um coadjuvante dessa história. Mas nós vemos que Moisés, ele sai do pano de fundo da história e se permite, por Deus, contar a história desse homem íntegro. Mas vamos falar a verdade, não é? Esse fato da vida de Jó, do livro de Jó, ele é tão místico que nós só acreditamos porque quem está contando é a Bíblia Sagrada. Mas se você perguntar para os teólogos reformadores, para os teólogos atuais, eles vão dizer que este livro é um livro utópico, é um livro que eles pegam uma referência de uma pessoa para que alguém, ou quem for ler este livro, tenha a capacidade de entender, não é? Como é o sofrimento de um justo.
Mas, pelo menos, o que eu quero fazer você entender aqui, não é? Porque a história de Jó, ou a história do sofrimento de Jó, é uma história inimaginável. E pelo menos 2 histórias na Bíblia, elas são dessa forma. A primeira história, ela é a história incomensurável de Jesus Cristo, quando ele estava a caminho, ou por que não dizer, a partir da sexta-feira, o seu sofrimento vicário. Jesus, ele sofreu de uma forma que nenhuma palavra humana ela pode transcender, explicar ou imaginar. Eu tenho certeza que você já viu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e em algum momento do filme você se emocionou se você assistiu sem tirar os olhos da televisão, ou por que não dizer, algum momento você pela gravura, ou por que não dizer, pela profundidade e a verdade do sofrimento que Cristo estava ali, você não conseguiu ver a carne sendo despedaçada pelos dentes ou pelos ossos de carneiro, pelas chibatadas, pelos cravos que são colocados na sua cabeça e assim por diante. E eu quero te dizer que este filme não relata nem 20% do que Jesus Cristo sofreu, porque ele não explica a transcendência do sofrimento de Cristo na espiritualidade. E o segundo episódio, ou por que não dizer a segunda história na Bíblia, é a história de Jó. Ninguém consegue incomensurar, tentar explicar. O que nós podemos, e isso vem através da maturidade que cada um tem, através da sua idade, porque existem coisas que só a idade, através da maturidade, vai nos ensinar a entender cada palavra e cada letra. E é por isso que Paulo diz que quando ele era menino, ele pensava como menino, falava como menino. Não é simplesmente pela estatura e assim por diante. É porque eu sou terapeuta, eu estou dizendo para você com certeza na causa. É que quanto mais você cresce, mais você amadurece. Quanto mais você amadurece, mais você entende. Quanto mais você entende, mais você entende que você não sabe nada. Então entenda comigo um pouco dessa história. E eu começo aqui este meu esboço fazendo uma pergunta para você. Você já se perguntou de onde vem toda essa força que você tem, que não te faz desistir? Você já parou para pensar onde está armazenado tanta energia que em meio a tudo que você vive, nada te faz retroceder? Você ainda acredita, mesmo desacreditando. Você ainda continua caminhando, mesmo tendo perdido a certeza para onde você está indo. Você, mesmo destruído, você continua indestrutível. Mesmo cansado, você continua incansável. Mesmo todo machucado, você não se permite sequer ousar deixar alguma ferida aberta. Você ainda vê o que ninguém vê? Você ainda ouve o que ninguém ouve? E você ainda continua sabendo o que ninguém sabe? O quê? Só para você dar um glória a Deus, que Deus ainda continua torcendo em meu favor. Mediante a toda a história de Jó, e eu quero correr, Jó nos ensina, como todo personagem bíblico, algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo aqui com Jó é que a fé vem daquilo que você acredita e não daquilo que você tem. Eu vou repetir isso aqui. A fé vem daquilo que você acredita e não daquilo que você
tem. Pastor, eu estava indo dormir ontem e eu escrevi essa mensagem do início ao fim deitado. E quando eu terminei, desliguei meu celular, dormi. E hoje durante o dia todo eu vi mensagem sobre Jó, texto sobre Jó, tudo sobre Jó. E o que você precisa entender, que a sua fé vem daquilo que você acredita, não daquilo que você tem. E eu te provo na Bíblia. A Bíblia diz que Jó perdeu camelo, Jó perdeu gado, Jó perdeu ovelha. E por último, Jó recebeu a notícia que a casa desabou em cima dos seus filhos. Agora preste atenção aqui para que você entenda onde eu quero chegar. Esse livro, e eu digo para você que é um livro que você não pode se basear na teologia. Você precisa se basear na espiritualidade. Sabe por quê? Porque tudo que acontece aqui vai além da lógica humana, vai além de qualquer entendimento pedagógico, psicológico, vai além de qualquer entendimento filosófico, sociológico, vai além de qualquer entendimento humano. Agora preste atenção no que eu vou te dizer aqui, porque o versículo de número 1 diz que Deus agora está no seu trono, esperando os filhos ou os anjos, não é? A classe dos anjos se apresentarem na regra do dia. Ou seja, eles estavam vindo explicar e dar satisfação nas tarefas. E tem muita gente que se engana sobre este texto, porque a Bíblia diz que no meio deles estava também Satanás. E aí a Bíblia diz que quando chega a vez de Satanás, Deus pergunta para ele: de onde tu vens? Essa palavra aqui no original, Deus está perguntando para ele: você veio ou você fez aquilo que eu te pedi para fazer? Ele disse: eu vim da terra, eu passeei por ela, eu rodeei ela. E quando eu rodeei, aí Deus pergunta: você viu o meu servo Jó? Homem temente que se desvia do mal, é reto e é fiel a mim. O que você não entende dentro desse texto, vem comigo no texto, é que enquanto Satanás está nessa audiência com Deus, isso aqui é algo que o Espírito Santo, debaixo da oração, falou comigo. Quando existe essa audiência, como Jó é um homem totalmente espiritual, rasga-se o céu, e ele tem uma visão transcendental do que está acontecendo. E nessa audiência ele vê Deus e o diabo conversando. E ele dizendo para o diabo: você viu? Ele é meu servo. Vou repetir para ver se você melhora. Eu te provo na Bíblia isso. Ele é meu servo. Por quê? Porque no capítulo 19 de Jó, Jó disse assim: eu bem sei que o quê? Que o quê? O meu Redentor vive. Ele tá dizendo: eu tenho certeza que Deus é meu. Por quê? Porque antes de eu dizer que Ele é meu, lá no capítulo de número 1, Ele rasgou o céu e disse para anjo, para demônio. Era para você estar dando glória a Deus, mas tudo bem. Disse para anjo, para demônio, para o inferno, para quem quisesse ouvir: você viu o meu servo Jó? Então Jó suportou 25 anos de dificuldade na sarjeta, com tudo. E existe alguns estudos medicinais que dizem que Jó teve aproximadamente todas as doenças imagináveis no seu corpo. Agora imagina você, alguém que perdeu tudo, perdeu situação financeira, teve que enterrar os seus 10 filhos, ter um equilíbrio. Para olhar diante a circunstância e dizer: a minha fé não está baseada no que eu tenho. A minha fé está baseada no que eu acredito. Você pode ser profeta para alguém que está do seu lado. Diga: a sua fé não pode estar baseada no que você tem. A sua fé tem que estar baseada no que você acredita. Oh, arrepiou aqui. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Isso.
Ele tinha tudo completo aqui embaixo. Ele era completo porque Deus enchia o seu interior. Segunda verdade desse texto é que a minha estrutura vem daquilo que não se vê. Diga comigo, a minha estrutura. Desse jeito não tem estrutura nenhuma. Diga, a minha estrutura vem daquilo que não se vê. De todas, guarde o que eu vou te falar. De toda criatura que Deus criou ou fez, Deus nos compara como árvores na Bíblia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu mandamento na lei do Senhor, e nela se atém de dia e de noite, e será como árvore. Vou chegar no texto. Jesus, quando cura o cego, cospe no chão, faz um lodo, coloca no seu olho. Ele diz para ele se lavar em um tanque. Quando ele se lava na primeira vez, ele diz ele pergunta: o que vês? Estou vendo homens andando como árvores. Agora Jó, olha como é que Jó é espiritual. Os seus amigos estão descendo a lenha nele. Ele dá um sorriso e diz assim: tudo bem, porém há esperança para Eu vou repetir para ver se você melhora esse glória a Deus. Porém há esperança para a árvore, que mesmo que cortada, ao cheiro das águas. Sabe por quê? Que nós somos comparados como árvore. Porque a estrutura da árvore está onde não se vê, na sua raiz. Eu vou repetir para ver se você melhora esse glória a Deus. Nós somos comparados como árvore, porque a estrutura da árvore não está no seu galho, não está nas suas folhas, não está nas suas folhagens, não está no seu fruto, e muito menos quem o rega ela, para que ela tenha energia. Não, a estrutura da árvore está na raiz dela. E quem é a nossa raiz? Oh meu Deus, quem é a nossa raiz? A nossa raiz é aquele que nos plantou. Eita, eu estou vendo gente de mão levantada. A nossa raiz é aquele que nos criou. Então pode cortar, pode podar, pode arrancar tudo. Se eu ainda estiver no Senhor, não importa o tempo, eu reviverei. Oh, eu vejo graça. Levanta a sua mão para o céu. Levanta a sua mão para o céu. Isso. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Sinta a presença de Deus renovando os seus... Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas. A nossa vida só acaba quando a gente morre e nos colocam dentro de um caixão a 7 palmos. Enquanto a gente acordar, mesmo quebrado, machucado, moído, arrebentado, é Deus dizendo pra gente: levanta, ainda tem jeito. Opa, eu estou sentindo uma graça aqui. Quem é que tem língua estranha aí? Pode soltar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu sinto uma graça. Nananassa canto tolorova céu e pra... Levanta sua mão para o céu, isso. É minúzia eu canta labrauara. É minabata caiote manaciaio. Telemenantroplaface que messiaio.
Desço e passeio nesse Revauara pra tomar a brando. Meu Deus. Epaio tata se emanaio. Quem veio para olhar não está entendendo nada, mas quem é espiritual está lá no céu entendendo tudo que Deus diz. Elevai o canto, te elevar a raça. Terceira verdade desse texto, eu já caminho para o final. Pastor Leonardo, essa daqui é que só quem encontra coragem nos destroços tem condições de viver a restituição. Diga comigo, só quem encontra coragem nos destroços tem condições de viver a restituição. Olha aqui para mim aqui, ó. Preste atenção no que eu vou te contar aqui. Jó pega um caco de telha, não é isso que a Bíblia diz, Pastor Roberto? Não é isso, Pastor Leonardo? Vem aqui com a câmera aqui para mim. Pega um caco de telha, se assenta em meio aos destroços e começa a se coçar. Aí o capítulo de número 19 diz assim, irmãos, isso aqui é... O capítulo de número 19 diz que Jó dá uma resposta. E ele diz assim, ó: quem dera, versículo 23, quem dera agora que as minhas palavras se escrevessem no destroço. Quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas numa rocha. Aqui, ó. Eu vou dizer isso aqui para a gente começar a encerrar, mas só para você entender. Quem já perdeu sabe o quanto é difícil você levantar a cabeça e olhar para a dificuldade e ter coragem de se reerguer. Eu não estou falando de pecado, não. Estou falando de altos e baixos na vida. Pergunta para alguém que está arrebentado. Pergunta para um desviado se ele tem condições de se reerguer. Por quê? Porque o psicológico fica tão abalado que a pessoa não tem força para nada. E preste atenção, pessoas que vivem perdas são pessoas traumatizadas. O trauma, ele inibe a sua segurança de agir ou de tomar coragem. Entenda o que eu estou te falando aqui. Jó tem o seu psicológico te cobrando, os seus amigos te julgando, o diabo através da permissão de Deus o provando, e ele ainda tem coragem de abrir a boca e dizer assim: não tem problema não, eu posso, se não der glória a Deus no que eu vou falar aqui tá mal, eu posso até estar da maneira que eu estou agora, mas eu bem sei que o meu Redentor vive. Devaraia. Só quem tem coragem de olhar para os destroços, para aquilo que perdeu,
para aquilo que não tem e gera saudade e gera tristeza, é que vai ter coragem de viver a restituição. Restituição não é para quem recebe uma palavra, restituição é para aquele que sabe a dor que é perder. Jó disse assim: eu perdi meus filhos, eu perdi meus bens, a minha esposa me abandonou, mas tem uma coisa eu não perdi o meu Redentor. Ele está vivo, ele vai se levantar, e se ele se levanta, eu também me levanto, porque a minha força não vem aqui da terra, a minha força vem do céu. Encerra agora. Vamos lá para o final. Gente, quem que permitiu? Só para ver se vocês estão aqui comigo. Quem permitiu isso tudo acontecer na vida de Jó? Não, desse jeito aí não foi nem o anjo do anjo do anjo. Desse jeito que você falou aí. Quem permitiu isso acontecer na vida de Jó? Deus. Guarde isso, porque a quarta lição que eu aprendo aqui, irmão, você não der glória a Deus, só de eu aplicar isso aqui, sabe por quê? A quarta lição é que quem sabe que está perdendo para Deus, sempre sai ganhando. O que Jó disse? Deus, bendito seja o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? O que eu estou dizendo para você é que Deus, às vezes, revira a nossa vida. Irmão, Deus, quando quer revirar a vida de alguém, me diga quem é que impede. Mas tem uma coisa, se não der glória a Deus já sabe, hein? Quando ele decide virar de volta ao curso normal. Eu vou repetir essa frase aqui para ver se você melhora. Deus, às vezes, revira a vida de alguém do avesso. Mas quando ele decide virar a vida dessa pessoa de volta, olha lá, eu estou vendo uma irmã de mão levantada, estou vendo gente de volta ao curso normal. Meu irmão, se prepare. Por quê? Porque qual é o oposto? Me ajuda aqui. Qual é o oposto de ser próspero? Qual é o oposto de ser abençoado, de ser feliz, de ser rico, de ser lembrado, de ser amado, de ser apoiado? Pois é, se você está vivendo o oposto disso tudo, fica tranquilo, é só Deus revirando a sua vida. Mas o que você precisa entender é que Jó sabia que a causa disso tudo na vida dele não era o diabo, não eram as circunstâncias, não era o azar, era simplesmente a vontade de Deus. Se coloca de pé no nome de Jesus. Guarde o que eu vou te falar aqui. Ei. Sofrer na vida é inevitável. Todo mundo sofre na vida. Segundo a ciência, a partir do momento que o espermatozoide entra dentro do óvulo da mulher e ali se forma um feto, já começa a lei do sofrimento humano. Porque esse feto ele vai ter que se desenvolver dentro de um lugar escuro e invólucro durante 9 meses. Quando ele sai dali, ele tem que desenvolver o tato, olfato, paladar, visão e audição, coisa que ele não precisava. E aí ele tem que se alimentar, o seu corpo começa a funcionar e assim por diante. Sofrer é inevitável. Nesse exato momento você está sofrendo para dar uma educação para o seu filho, mas você não sabe o que será do futuro dele.
Você está fazendo a sua parte. Nesse exato momento você está sofrendo. E são sinônimos. Não leve o sofrimento ao pé da letra, ao que se diz a respeito de sofrimento. Eu estou falando de dedicação. Você está sofrendo para fazer o seu casamento ser um casamento exemplar. Mas casamento é a base de duas pessoas. Nesse exato momento você está sofrendo, dando o seu sangue no seu emprego, mas você não sabe o que vai acontecer. Mas só tem uma certeza na vida: que sofrer é certeiro. Quando você sofre pelas causas de Deus. Vou repetir para ver se você entende o que eu estou dizendo. A gente sofre para fazer para cursar uma faculdade. Só que a gente não sabe se a gente vai arrumar um emprego nessa área. A gente sofre para cuidar dos nossos filhos, só que a gente não sabe qual será o futuro deles. A gente sofre pelo casamento, só que tudo isso está na mão de Deus. Agora a única certeza que nós temos é que quem perde para Deus sempre sai ganhando. Eu vou repetir para ver se você entende isso. Quem perde para Deus sempre sai ganhando. O que a Bíblia diz? E o Senhor virou o cativeiro de Jó. E a Bíblia diz que Jó diz assim: antes eu ouvia falar do Senhor, agora os meus olhos te veem. E ele diz assim, Jó 42:2: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Levanta a mão para o céu, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu vim aqui profetizar no nome de Jesus, que se você se dispor a perder para os propósitos de Deus, se prepare para sair ganhando em 2024. Em 2024. Em 2024. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Deixarás se levar. Coloca a mão no seu coração aí, vai. Ou vais em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás. O quê? Senhor, eu confio em ti. Coloca a mão no teu coração aí. Isso, bem baixinho, baixinho, baixinho. Isso. Eu quero te dar 10 segundos para você dizer para Deus aquilo que mais te aflige, porque você sabe que Deus está te chamando para perder para Ele. Perde para Deus hoje. Quem perde para Deus sempre está ganhando. Perde para Deus hoje. Quem perde para Deus sempre sai vencendo. Quem perde para Deus às vezes sai na última fila, mas sempre chega primeiro do que qualquer um. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Isso. Telebadaia, camuciai, tomanto plapaia.
Papai uide levar do mamau a revasse. Prométria, eu sinto os passos do grandão da Galileia aqui dentro dessa casa. E Ele está falando em corações nessa noite. Chegou a hora de tu se render à minha vontade. Quem perde para mim sempre sai ganhando. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Você pode cantar isso? Vai, canta. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorares, se te machucares, lembrará das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor? Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Onde está a primeira pessoa que está disposta a perder para Deus? Chega de ficar fazendo queda de braço com Deus. Deus está nos ensinando que quem perde para Ele sempre sai ganhando. Pai, eu confiarei. 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 Coloca a mão no seu coração e diga comigo assim: quem perde para Deus sempre sai ganhando. Você acredita nessa palavra? Não, pouca mão levantada para muito glória a Deus. Você acredita nessa palavra? Então eu queria que você fosse boca de Deus. Não é virar para o teu irmão que está do seu lado, não. Ser profeta. Tem gente que precisa ouvir isso. E diga para ele: quem perde para Deus sempre sai ganhando.